Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos criar junto um aplicativo no Power Apps que lê aí um QR Code ou um barcode e já salva essa informação diretamente ali na lista do SharePoint. Primeira coisa, né, você já vai aí direto no seu estúdio, isso aqui todo mundo acha que acompanha o canal já sabe. Você vai ali no seu estúdio, beleza, tá com o seu app já criado, a gente vai inserir a nossa entrada, né, de código de barras. Lembrando, tá? Sempre pode inserir por aqui ou aonde for futuramente, porque o Power Apps sempre tá mudando, né? Então pesquisar aqui, agora nós temos essa barra de pesquisa, ó, vamos colocar código. Pronto, leitor de código de barra. Perfeito. Vamos colocar aqui. Já está o nosso botão do Barcode Reader, tá bom? Então, o que ele faz esse botão? Quando eu clico aqui, ele vai abrir no seu aplicativo a função de ler um código de barra ou um QR Code, dependendo aí, né, do que você for querer ler. Quando você aperta esse botão, você está iniciando aí a câmera do seu dispositivo. E a gente fala dispositivo aqui por quê? Porque pode ser o seu celular, seu iPhone, o seu Android, o seu tablet. E agora, tá? É possível, antes não era, tá? Isso aqui eu sempre gosto de falar, a evolução no Power Apps, né? Antigamente não dava para usar o computador, ou seja, o computador você não podia usar o webcam dele para ler um código de barras. Mas agora, tá? Se não me engano, tá aqui na versão preliminar ou tá no experimental? Acho que tá no experimental aqui embaixo. Ó, tem a barra de pesquisar, tava procurando aqui, mas, né, mais fácil escrever aqui, ó, código. Aqui, ó, experimental, scanner de código de barras da web. Então, esse código de barra, agora a gente pode ter um scanner, tá bom? Que funciona na web. Então, quando eu ativo aqui ele vai me dar um outro aqui que me permite usar o scanner de código de barras para a web. Obviamente, ele vai pedir para usar a sua câmera, tá? Eu vou permitir aqui, vocês vão ver que não vai dar para aparecer, por quê? Porque eu estou usando a câmera aqui, né? Então ele não vai reconhecer. Mas é legal falar para vocês que, se você precisar usar na web, ou seja, né, no computador, ali numa página da web, agora você pode habilitar esse cara. Futuramente já vai ter, eu sempre falo isso aqui, né? Tem que habilitar agora, mas futuramente já vai estar nativamente, já vai estar aqui, você não precisa habilitar nada, entendeu? Mas por enquanto, se você está vendo esse vídeo agora, né, tem que habilitar, beleza? Então, legal, sabemos que temos o leitor de código de barras comum, que funciona aí no seu Android, iPhone, tablet, e temos o outro que é o scanner de código de barras da web, né, para você usar aqui no seu navegador. Bom, eu coloquei aqui em destaque, tá, o que a gente de fato precisa saber sobre esse objeto do Barcode Reader, que é, primeiro, qual código ler, se a gente vai ler automático ou apenas um tipo de código, seja de barras ou QR Code. Então, quando você seleciona o objeto, você pode colocar, se você quer ler qualquer tipo de código de barras, independente de qual modelo ele seja, ou você quer ler, por exemplo, um QR Code ou um código de barras com o mesmo apertar do botão. Por que isso? Porque às vezes você não quer, às vezes você quer ler só aquele tipo de código de barras para não ter confusão, para o seu usuário não ler algo errado, né? Então, vamos supor que você gere QR Code, coloque em equipamentos, e aí ele vai pegar e ler um código de barras qualquer e por acaso, né, dá certo. Então, às vezes você quer, não, eu quero que ele leia só esse tipo de código de barra que eu tô gerando pelo meu sistema, tá? Ou você pode deixar automático, aí ele vai ler qualquer um desses tipos, desde que ele consiga entender o código, ele vai ler e trazer para a aplicação, tá bom? Então, por isso que você pode, às vezes, escolher um só, porque às vezes você quer que ele leia só aquele tipo. O segundo é que você pode escolher, se você quer bater e já ler, né, que é o que eu costumo utilizar, então você bate no código de barra, leu, volta para o app com a informação. Ou, se você quer ler vários, que pode ser uma possibilidade, né, dependendo do seu caso de uso. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode deixar escanear automaticamente. Opa, cliquei sem querer, deixa eu voltar aqui, ó. Escanear automaticamente, ou seja, bateu, escaneou, voltou para o app. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Ou selecionar para escanear. Então, eu posso ter vários na mesa, né? Eu vou escaneando. E aí, eu quero falar, não, é esse aqui que eu quero ler. E aí, ele lê só aquele. Entendeu? Ou então, você pode ter múltiplos scans, ou seja, ler vários de uma vez. Isso aí é para algum tipo de caso de uso, que você quer ler vários para depois usar essa informação, tá? Então, aí depende do que você tá
precisando aí na sua aplicação. Bom, eu acho que ficou bem claro os 3 tipos, não tem segredo, é muito simples, tá bom? E por último, né, o que acontece após você ler. Então, quando você apertar aqui, ele vai para a câmera. Se você ler, ele volta com a informação. Para saber se deu tudo certo, ó, a gente tem diversos tipos de propriedades aqui, mas o que a gente quer é os eventos on, ou seja, on scan. Então eu tenho o on cancel, ao cancelar, então ele clicou no barcode e fechou, vai rodar o on cancel. Ronan, não entendi. Ó, vamos colocar o seguinte código aqui no on cancel desse objeto barcode. Quando cancelar, quando o usuário cancelar a leitura, eu quero notificar na tela, cancelou a leitura do QR Code, código de barra, tá? E além disso, eu quero colocar um texto numa variável, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, update context, vou chamar aqui uma var texto de cancelou a leitura, tá bom? Só isso. Então, quando o usuário cancelar, eu vou notificar na tela e vou atualizar uma variável, beleza? Aí eu vou colocar aqui embaixo, nesse rótulo, esta variável, para a gente ver ela, né? Ver esse valor aí, que está em branco por enquanto, porque a gente não fez nada ainda na nossa aplicação. E vamos aqui colocar também no onScan, ou seja, ao escanear, deu certo, eu vou notificar, uhul, escaneou. Beleza? E vou colocar aqui um valor para minha variável var texto. Opa, update context, né? Var texto foi escaneado. Beleza? Simples, simples, simples. Nada demais até aqui. Se ler, sucesso. Se cancelar, vai falar que cancelou, tá bom? E aí, o que eu quero fazer, né? Eu quero pegar o valor escaneado para fazer alguma coisa, como, por exemplo, salvar num banco de dados, correto? Então, ao ler, eu quero pegar o valor lido para fazer alguma coisa com o valor lido. Então, eu tenho que pegar e usar a propriedade do meu barcode. Como que eu faço isso? Ó, vou pegar, vou inserir um rótulo de texto aqui embaixo, ó, e vou escrever o valor lido do código de barras foi, 2 pontos, e vou concatenar com a propriedade desse objeto aqui, porque isso aqui é um objeto, concorda? Qual que é o nome desse objeto? Objeto barcode. Então, ó, barcode, e aí eu poderia dar o nome que eu quisesse, tá? Ó, então, ó, barcode reader, tá? Ó, esse é o nome do meu objeto. Vou vir aqui e vou concatenar. O valor lido do código de barras foi concatenado com barcode reader, ponto, e aí, né, a gente vai ver as opções. Temos aqui X, Y, height, visible, bom, é o barcodes. Perceba que o barcodes, né, ó, opa, o barcodes, ele não tá deixando concatenar. Por quê? Lembra que nós temos a possibilidade de ler múltiplos barcodes. Tem um S, ou seja, é plural. Ou seja, eu posso ler vários, scan múltiplos. Lembra que eu falei aqui, ó, que eu posso ler vários? Então, essa propriedade é uma tabela, porque ele me permite ler vários de uma vez. Então, se eu quiser, no meu caso de uso aqui, eu só quero bater e voltar. Concorda? O que eu quero dizer com isso? Que é um só. Então, eu sei que é o primeiro item dessa tabela que eu quero. É o primeiro barcode lido. Mesmo sendo uma tabela, é uma tabela com uma linha só, tá? Uma linha só. É uma tabela, tá? Para quem é leigo. Uma tabela é um conjunto de registro. Então, essa tabela com 3 linhas aqui, na verdade, é um conjunto de 3 registros, tá? Então, se ele tá sozinho aqui, ó, ele tá falando que é um registro. Se eu ler vários, vai se transformar em uma tabela, tá bom? Ah, Ronan, tá muito confuso, achei complexo, não saquei. Bom, vou deixar bem claro aqui para você que não entendeu, ó, na documentação ele fala que o barcodes é uma tabela com 2 colunas, value e type. Ou seja, é um conjunto de registros que tem value e type como propriedades, né? Opa, type. Então, o que eu vou fazer? Assim que escanear, e obviamente, né? É uma tabela justamente, porque pode ler vários códigos de barras, né? Se for uma tabela de um código só, não tem problema, é um registro só, mas ainda assim tem a possibilidade de ser mais de um, se você habilitar
aqui. Então, o que a gente vai fazer? No on-scan aqui, ó, ou seja, ao escanear, eu vou coletar numa collection. Eu vou dar um clear collect numa código lidos, tá? Tô dando um nome aqui para essa collection e vou colocar, ó, barcodereader.barcodes. Então eu tô falando o seguinte, que depois de ler, pegue esses códigos lidos e jogue nessa collection. O que é essa collection, tá? E eu posso até criar como exemplo aqui num botão, ó, posso colocar um botão, clear collect. Essa códigos lidos é uma tabela que possui value, código lido, né? Vai ser números aqui, textos, códigos lidos e o seu type, que aqui eu posso falar que é um QR Code, por exemplo. Então, é isso que a gente vai ter após o scan, né? Aqui, o que eu fiz de errado aqui? Ah, tá, coloquei isso aqui não era ali. Beleza, ó. Então, basicamente vai ser um conjunto de registros que a gente vai ter após ler, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma tabela pra gente, uma tabela, ó, de dados aqui. Vou colocar a nossa códigos lidos bem aqui. Vou colocar as colunas que a gente sabe que vai existir. Show! Posso até deletar esse botão se eu quiser agora, tá? Ele vai dar um erro. Por quê? Porque a gente não tem nenhum objeto ainda, né? Como referência para falar que é type value. Então eu posso deixar esse botão aqui para não aparecer o erro, beleza? Se não ficou muito claro isso, calma, fique tranquilo, relaxa. O que você tem que entender até o momento? Que eu vou ler o código de barra que vai preencher uma collection para mim e vai aparecer ali, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou no meu celular e vou testar essa aplicação, vou ler um código de barra. Antes de eu escanear no celular, eu vou mostrar para vocês que eu vou ler esse código de barras do SharePoint, que foi inclusive uma lista que a gente criou no nosso curso completo do Zero Avançado em Automate Cloud e Apps Canvas, tá? Fica o convite aqui para você que não conhece, o link tá na descrição. E lá a gente criou um app para entrada e saída de equipamentos. Então, a gente utilizou o leitor de código de barras para ir marcando se o equipamento estava saindo, quando voltou e as suas datas. Então, fica o convite aí se você quiser montar um app completinho do zero até a publicação, tá bom? Então, eu vou ler esse código de barras aqui. Vou ler esse código de barras aqui para facilitar, beleza? Bom, já tô aqui no meu iPhone, tô gravando a tela. Quando eu clico aqui, ó, no Barcode Reader, ele abre para mim. Eu vou clicar, ele já reconhece, tá vendo? Mas eu vou clicar em voltar. Ele mostra que eu cancelei a leitura, isso é o on cancel. Aí agora eu tô mirando novamente, ele lê, eu cliquei no botão verde e ele escaneou. Eu vou escanear novamente, tá? Então, ó, quando eu clico no Barcode Reader, ele abre para mim, já reconhece, mas eu tenho que apertar o verde. Por que eu tenho que apertar o verde? Porque eu marquei que não era para ler automaticamente. Bom, vocês viram aí o que aconteceu e, obviamente, eu tinha que apertar para ele ler porque estava no Select to Scan, correto? Se eu mudar aqui para automaticamente, ao enxergar, ele já volta, tá, galera? Então, o automático, eu não preciso apertar no verdinho para ler. Ele identificou, já volta para a aplicação, tá bom? Esse aqui é o padrão, normalmente se usa o automático. E agora eu vou mostrar para vocês o Scan Multiple, para explicar, né, justamente por que é uma tabela. Afinal, se é uma tabela é porque dá para ler vários. Então, ó, vou aqui agora na aplicação ler vários. Tá vendo que tem dois? Ele reconhece, tá vendo? Porém, eu tenho que clicar aqui no verde. Quando eu clico, ele vai inserindo nessa tabela, nesse barcodes, tá vendo? Ó, cliquei de novo, ele inseriu o próximo. E aí eu posso deletar. Opa, li errado, deletei. Ó, vou ler várias vezes esse aqui. Aí eu posso abrir e deletar. Opa, deletar esse aqui que tá errado também. E aí, após eu ter, né, a tabela do jeito que eu quero, eu clico em Submit e ele volta para a aplicação com a tabela. Bom, vocês viram então na prática como que funciona, é bem legal, ele é nativo já do seu iPhone, do seu Android, então já vem a telinha para você selecionar, então funciona bem legal aí no dia a dia, tá bom? Por último, o que ficou faltando apenas é como salvar, né, no SharePoint. Mas vamos ser sinceros aqui, se você chegou até esse ponto da aula e você já entendeu que após ler, ele preenche uma tabela, jogar isso aqui para um SharePoint ou puxar dados de um SharePoint, tem tudo isso aqui no canal, certo? Mas antes, tá? Eu só quero falar para vocês que para você testar
Se você clicar no barcode aqui, ó, ele automaticamente, tá? Ele vai gerar esse registro para a gente poder testar online sem ter que ficar abrindo o celular, né? Senão fica ruim para testar. Então, se você clicar aqui, ó, ele automaticamente finge que escaneou esse registro. Então, aí você consegue brincar de testar aqui no estúdio, sem ter que, né, de fato, abrir o celular e ficar testando. Então, quando eu clicar, ele já gera esse registro aqui para mim. Então, se eu quisesse salvar isso, né, que vem da leitura no meu SharePoint, como que eu faria, né? Vou fazer aqui, obviamente, né, porque foi o combinado. Então, após escanear, eu quero lupar toda essa tabela e salvar numa lista do SharePoint. Para isso, eu vou pegar e vou criar uma lista, tá? Para ficar legalzinho, um vídeo completo, do zero. Onde eu vou salvar aqui duas coisas. Vou colocar aqui, ó, códigos lidos. Eu vou salvar o value e o type para ficar completo. Então, o título aqui eu podia renomear, né? E usar isso aqui como value ou type, né? Podia usar como type aqui. E eu vou criar uma coluna de texto chamada value. Pronto. Ao ler lá, eu quero ir salvando aqui. Poderia colocar mais colunas, podia buscar esse valor em outra tabela, trazer mais informação. Aí, né, como eu disse, no nosso curso a gente fez algo bem parecido, eu recomendo que você venha estudar com a gente, tá bom? Mas vamos lá, ó. Após ler, eu podia fazer então aonde isso? No meu onScan, porque eu sei que escaneou, eu sei que deu certo, eu já tenho a minha tabela, então o que eu vou fazer? O meu famoso for all e patch. Tem uma aula no canal só sobre isso, então eu vou ser mais rápido aqui, assista essa aula, tá detalhadíssima aqui no canal, tá bom? Então, ó, for all para todos da minha collection com códigos lidos. Vou dar um codename aqui, ó, as código. Eu quero fazer o quê? Eu quero dar um patch aonde? Na minha lista nova. Porém, eu tenho que adicionar a lista no meu aplicativo, né? Porque é uma lista que eu acabei de criar. SharePoint. Devia ser o primeiro ali, né? Ele tá aqui embaixo, mas tudo bem. Vou conectar entrada e saída, TB códigos lidos. Beleza, agora sim, para cada código lido, chamando eles de código, eu quero dar um patch na minha TB códigos lidos, no meu padrão do meu TB código lido. E aí, basta eu passar os valores, né? Quais são os valores que eu vou passar? O title, né? Que lá a gente chama de título. O título a gente renomeou, né? Internamente é título, mas aqui a gente chamou de type. Vou escrever aqui, ó, título. Cadê? Aqui. Opa, tá difícil, hein? Título, dois pontos, código, ponto, type. Ponto e vírgula. Value, dois pontos, igual código, ponto, value. Ou seja, para cada código lido, estou chamando de código, eu quero colocar na coluna título o código ponto type e na coluna value o código ponto value. Beleza? Vou fechar esse patch aqui. E agora, quando eu clicar aqui, tá, galera, no meu barcode reader, ó, cliquei, tá vendo? Se eu for aqui no SharePoint e dar um F5, ele vai colocar aqui pra gente, tá? A linha lida. Então, quando eu ler agora, automaticamente vai vir aqui pro SharePoint, tá bom? Então, basicamente era isso. Não tem nada de difícil, aprendemos a usar o barcode, uma aula bem completa. Então eu conto muito com a sua ajuda para deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa um valeu aí, ajuda financeiramente, vire membro, porque a gente precisa disso para o canal continuar, tá? Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra paçoca no meio dos seus comentários para eu saber que você assistiu aqui até o final. E venha conhecer aí os nossos cursos do Zero ao Avançado, eu tenho certeza que você vai curtir muito a nossa comunidade. Beleza? Me siga no Instagram, @ronavico, e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve!